Batalhas e confrontos espirituais. Sexta parte. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, hoje irei falar sobre batalhas espirituais na região dos sonhos, ataques espirituais de bruxas, sobre expulsar legiões de demônios e sobre uma chave espiritual muito poderosa. Tudo começou, quando eu terminei alguns ciclos de jejuns, e foi numa madrugada que uma bruxa Wicca fez vários rituais para conseguir me atingir, enquanto eu dormia. E eu sempre costumo orar nas madrugadas, mas naquele dia específico o dia foi tão cansativo que acabei adormecendo. E não levantei para orar como de costume. E foi nesse exato momento, que esta bruxa começou o ritual para me atacar em sonhos. Irmãos, saibam, que muitas pessoas são atacadas em sonhos. Por bruxas ou por demônios e muitos acabam nem percebendo. Mas, porém, eu tenho algumas experiências em batalhas espirituais nessa área. Mas a bruxa não sabia disso. E antes de contar o que aconteceu, quero explicar algo que aprendi na minha caminhada com Deus. Que quando você chega em um certo nível espiritual, até em sonho você tem uma proteção e mesmo que você não perceba, os anjos de Deus estão batalhando por você. E então, eu adormeci e comecei a sonhar que estava num lugar diferente, e então entrei numa casa e encontrei uma senhora idosa bem vestida e ela disse: "Venha comigo e sente aqui nesta cadeira." Então ela sentou na outra cadeira em volta da mesa, e ela pegou um tipo de baralho nas mãos e começou a fazer uns movimentos estranhos e de repente, ela cortou uma das suas mãos com uma das cartas. E ela olhou para mim e disse: "É a sua vez." Ela falou com uma voz tão suave e agiu de uma forma tão natural, que qualquer um teria aceitado o pedido dela. Mas naquele instante, o Senhor Deus falou comigo dizendo: "Cuidado." E naquele momento, eu comecei a ter consciência do que estava acontecendo. Aquela mulher queria que eu fizesse um tipo de pacto de sangue. Mas eu recusei. E me levantei para sair. Mas percebi que ela não gostou. E então eu comecei a tentar acordar daquele sonho, que não era apenas um sonho, mas uma armadilha no mundo espiritual, que ela fez através de feitiçaria e assim conseguir entrar na região dos sonhos, para me atacar. Mas porém, ela não ia conseguir me prender ali por muito tempo e antes que eu acordasse. Ela fez outro encantamento, e reiniciou o sonho. Novamente eu estava no mesmo lugar. E ela não apareceu pela aparência de uma senhora idosa, mas com uma aparência de moça jovem. E eu estava naquela casa de novo, só que em lugar diferente, era um lugar bem grande, parecia um salão de festas, mas estava vazio e tocava uma música. De repente aquela moça começou a dançar e a fazer uns movimentos estranhos em volta de mim. E ela queria me convencer que aquilo tudo era normal, e que eu precisava experimentar a dança e dançar com ela. E novamente percebi que aquilo era muito estranho, e comecei a reparar nas paredes daquele lugar, tinha vários quadros pendurados, de pessoas com vários crucifixos no pescoço. E eu disse para ela: "O que está acontecendo? Isso não é nada normal como você quer me fazer acreditar." E antes que eu pudesse falar outra coisa, ela fez outro encantamento e reiniciou o sonho pela terceira vez. E eu estava novamente dentro daquela casa, mas agora estava no Jardim dos Fundos, e ela então apareceu para mim, com a aparência de uma mulher asiática. Mas quando ela reiniciou o sonho pela terceira vez, eu voltei, mas voltei com toda a consciência do que tinha acontecido das outras vezes. Mas ela não percebeu, e ela continuou querendo que eu fizesse algum ritual. Pois o objetivo desses rituais era ela conseguir ter legalidade sobre mim. Mas porém, eu percebi isso, e dessa vez ela começou a trazer vários tipos de comidas estranhas e me trouxe uma bebida vermelha, dizendo que era suco. Mas eu percebi que era sangue. Ela queria me convencer a beber, pois ela não sabia
que eu já tinha percebido o que estava acontecendo. E então, rapidamente eu comecei a tentar me acordar, chacoalhando o meu corpo na cama para sair daquele sonho. E eu estava tentando abrir os meus olhos. Só que ela percebeu, e já ia reiniciar o sonho novamente. Mas eu exclamei em alta voz: "Pare com isso em nome de Jesus." Ela se espantou, e olhou na minha direção e disse: "Quem é você? Eu já percebi que você é uma cristã diferente. Olha que eu já enfrentei muitos cristãos, foram muitos pastores, evangelistas, missionários e muitos famosos que estão por aí. E nenhum deles me resistiu, alguns eu lancei encantamentos, feitiços e outros até fizeram pactos comigo e nem perceberam. Mas você foi a primeira, que me resistiu, e antes que ela pudesse continuar falando, o Senhor Deus me revelou quem era ela e de qual estado do Brasil ela estava fazendo aquilo. E então eu falei para ela: já basta. Isso acaba agora. E falei o verdadeiro nome dela. E ela assustada disse: como você sabe o meu nome? E eu falei: o meu Deus me revelou e revelou que você é uma mulher branca que tem cabelos pretos e fui falando. E você está fazendo esses encantamentos por um portal, e Deus está me mostrando tudo isso agora. E ela disse: isso não pode ser possível pois a minha casa está protegida, nenhuma bruxa ou mago consegue ver dentro dela. Mas eu falei: mas o meu Deus consegue ver, e nesse momento ele está me mostrando tudo, e bem na sua frente tem um espelho redondo, e tem também uma bola de cristal e fui falando tudo o que tinha na casa dela. E de repente, ela ficou com muita raiva e disse: me mandaram te destruir e eu estou esperando durante meses, esperando uma oportunidade para te atacar. E já que agora eu fui descoberta, vou terminar o meu trabalho, e de repente ela puxou umas adagas negras para jogar em mim. Eu disse: não adianta, pois tenho armaduras espirituais, e então eu levantei as mãos na direção dela e disse: Jesus! Jesus está comigo e de repente saiu uma bola de fogo das minhas mãos e a queimou, e cada vez que falava Jesus, saía fogo e atingia ela, e então ela fugiu e desapareceu. E o feitiço na região dos sonhos foi quebrado e eu acordei. Irmãos, as batalhas espirituais são reais, o reino das trevas não param de conspirar e tentar destruir os servos de Deus. Pois eles sabem que resta pouco tempo. E eles vão fazer de tudo para destruir igrejas, famílias. Tudo isso antes de Jesus voltar. Esse é o objetivo das trevas. Porque o diabo vence e não para matar, roubar e destruir. E se você é cristão, você precisa estar preparado com as armaduras espirituais de Efésios 6 verso 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A batalha espiritual é coisa séria, como alguns sabem que eu já enfrentei outras bruxas. E tem alguns relatos no canal, pois essa não foi a primeira e sei que não será a última bruxa que vou enfrentar. Porque o diabo e os demônios não param e não desistem. Mas porém, maior aquele que está conosco. Deus é maior. E falando ainda sobre batalhas espirituais. No final do ano de 2022 eu recebi uma mensagem com um pedido de ajuda, de uma jovem do Rio de Janeiro que tinha feito um pacto com o diabo. Então, eu marquei uma oração por vídeo chamada pelo telefone. Ela queria vir até aqui no Paraná pessoalmente. Mas eu disse que não precisava, pois para Deus não existe distância. Deus é todo-poderoso. Isaías 43 verso 13, e então comecei a orar por telefone. E naquela oração eu comecei a expulsar as legiões de demônios e fiz a quebra do pacto, no mundo espiritual. Porque nenhum pacto é maior que o sangue de Jesus. Aleluia! E eu creio que Deus preparou aquele dia, pois foi um dia de muita batalha espiritual. E de muito aprendizado espiritual, pois os segredos das trevas foram revelados.
Mas isso fica para outro vídeo, se Deus assim permitir. E naquele dia, eu expulsei 7 chefes de 7 legiões de demônios, usando a autoridade do nome de Jesus. Deus seja louvado. Para quem quiser ver isso, tem os vídeos com algumas partes dessa libertação no meu canal no YouTube. E falando ainda sobre batalhas espirituais. Terminando um período de jejum, na madrugada ó Senhor Deus falou comigo, dizendo que alguns demônios vieram da África para me vigiar e levar informações para os bruxos de lá. E eu perguntei a Deus o porquê, e ele me respondeu: por causa do seu canal, os vídeos têm ajudado muitas pessoas desse país, e está incentivando eles a orar e a jejuar mais, pois a oração e o jejum são armas muito poderosas. E tem grande impacto no mundo espiritual. Irmãos, eu já tinha percebido que de um tempo para cá, eu estava recebendo muitos e-mails de pessoas e de pastores da África. E então eu comecei a responder os e-mails e ajudá-los em oração. E foi por isso que os demônios de lá ficaram furiosos. Mas eu continuo orando e jejuando. E sempre estou ajudando em oração aqueles que pedem ajuda. E o que eu puder incentivar as pessoas a orar e jejuarem, eu o farei. Pois só assim, elas vencerão e alcançarão aquilo que pedirem a Deus. Vou compartilhar uma chave poderosa no mundo espiritual que aprendi com Deus. A oração feita em línguas. Há um grande poder na oração em línguas. A oração em línguas é muito poderosa. Pois quando você faz uma oração normal, os demônios às vezes conseguem barrar, mas quando a oração é em línguas, ela é diferente. Ela sobe como uma bola de fogo e não há demônios que consiga barrar. Por isso, eu incentivo a todos que puderem começar a orar em línguas. Pois quando eu comecei a orar em línguas, e em pouco tempo eu subi alguns degraus espiritual e obtive um crescimento espiritual. E eu poderia contar muitos testemunhos sobre isso, mas vou contar apenas 3. Irmãos, depois que eu comecei a orar mais em línguas, a minha fé aumentou tanto que em uma de minhas pregações no final eu orei por uma mulher que fazia tempo que ela tinha dores no braço e na perna. Ela disse que não conseguia fazer os serviços domésticos e nem levantar o braço de tanta dor. Mas depois que eu orei por ela, ela foi curada instantaneamente. Para a glória de Deus, ela veio dar o testemunho dizendo: depois que a irmã orou por mim, senti um calor sobre mim e sobre o meu braço e percebi que eu não tinha mais dor. E de repente, na minha frente ela começou a levantar os braços para cima dizendo: olha, eu estou curada e a dor foi embora. Deus seja louvado. Outro testemunho também foi de uma mulher que eu orei. Na época ela estava grávida de 7 meses. E naquele dia e naquela oração por ela, Deus a revelou. E deu um grande livramento de morte. E meses se passaram e então eu a encontrei novamente. Só que agora ela estava com o seu bebê no colo e veio contar esse testemunho dizendo: depois que a irmã orou por mim, não passou muito tempo, e eu entrei em trabalho de parto, mas na hora do parto houve complicações e a médica disse: vou ter 5 minutos para conseguir salvar você e o seu filho. Só que naquela hora, ela lembrou da oração, e clamou a Deus. E Deus deu o livramento. E fez esse milagre. Em 5 minutos a médica a salvou, ela e seu filho. Deus seja louvado. O terceiro testemunho foi um dia que eu estava pregando e antes de acabar a pregação, o Senhor Deus falou comigo: ore por aquele rapaz lá do fundo da igreja. E eu disse: Deus, assim que eu terminar de pregar eu vou orar. E o Senhor Deus falou novamente: ore agora. E então parei de pregar e disse: preciso orar por uma pessoa. Então desci do púlpito e caminhei na direção do rapaz, e naquele instante comecei a orar e o Senhor Deus revelou que o diabo estava preparando um laço de morte e que ele iria sofrer um acidente de moto, mas porém, por causa das orações o Senhor estava livrando da morte. E passado alguns meses, novamente ele retornou para a igreja. Ele chegou com o corpo e a coluna machucada, pois ele havia sofrido um acidente de moto como foi revelado. Deus o livrou da morte.
E ele estava vivo para a glória de Deus. Pois Deus trabalha de formas diferentes, às vezes Deus não vai te livrar do fogo, mas vai te livrar no fogo, Deus não vai te livrar da prova, mas vai te livrar na prova. Pois Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, eu estou contando esses testemunhos para edificar a fé dos irmãos. E para dizer que vale a pena orar e jejuar e se santificar. Porque Deus ainda faz milagres. E tem outros testemunhos, e assim que for possível vou compartilhar com vocês. Porque Deus é poderoso. Irmãos, saibam que a oração intercessora ou a oração com imposição de mãos é coisa séria. Irmãos, não é simplesmente orar por outras pessoas, pois para orar por outras pessoas você precisa ter estrutura espiritual. Pois, em certos casos, quando você orar por uma pessoa, você comprará a briga dela no mundo espiritual e aquilo que estava vindo contra ela, agora virá contra você. Você precisa aguentar a retaliação, você precisa ter uma vida de oração e de jejum constante. Por isso é necessário estar preparado. Preparado ao ponto de sofrer por amor às almas e por amor a Jesus Cristo. Porque o discípulo não é maior que o seu Senhor. Se Jesus passou por tudo isso, para ajudar as pessoas. Foi rejeitado, perseguido, caluniado e fez o bem a todos, ajudou a todos que precisavam. Mas porém, ele recebeu a ingratidão em troca. As mesmas pessoas que ele curou, libertou, gritaram dizendo: libertem Barrabás e crucifiquem a Jesus. E foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus 10 verso 22, mas ao que vencer, e for fiel até o fim. A Bíblia diz em Apocalipse 2 verso 7 ao 17, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 3 versos 5 a 12 e 21. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, falarei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 21 verso 7, o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21 verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluias! E eu termino dizendo: vale a pena verdadeiramente servir a Deus. Pois Deus poderoso e maravilhoso. E que possamos um dia falar, como o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Timóteo 4 versos 7 e 8. Deus abençoe e que você possa ajudar e fazer o bem para todos aqueles que precisarem. Amém.